Bora, bora, galera! Como é que vocês estão? Tudo bem por aí? Professor Wesley Miranda aqui com vocês e bora lá começar a nossa aula top de matemática. Então, vem comigo? Galera, para a nossa aula de hoje, olha só o que eu preparei aqui de especial. Localização em mapas e planos. Então, vamos aqui navegar nesse grande universo aqui dos mapas e também dos planos. Então vamos lá, vamos começar com um desafio aqui na tela de vocês. Então olha só, galera, Lucas usou um aplicativo de GPS que indicava: você está no ponto 2 e 3. Siga até o ponto 7 e 6. Como ele pode entender esse trajeto usando o plano cartesiano? O que esses números têm a ver com a direção e a localização? Então vem comigo, olha só, como nós podemos auxiliar o Lucas a resolver essa situação? A gente pode utilizar a ideia do plano cartesiano. Então, eixo horizontal x, eixo vertical y, e esses números aqui, ó, do ponto 2,3, ou seja, o número 2 é o ponto lá no eixo x, e o número 3 é o ponto lá no eixo y, ou seja, o encontro desses dois números representam o ponto que eu vou marcar lá no plano cartesiano que vocês já aprenderam aqui conosco nas nossas aulas anteriores. Então, galera, se vocês não assistiram a aula anterior, corre lá e dá aquela mega conferida, tá bom? Então, vamos lá. Vamos aqui agora, então, relembrar, galera, um pouco do plano cartesiano, porque a partir disso, nós vamos navegar aí nos nossos mapas. Então, olha só. Então, o plano cartesiano, como eu comentei aqui com vocês, ele é formado por dois eixos. Então, eu tenho o eixo Y, que é o eixo da horizontal, esse eixo aqui. Aliás, o eixo X, desculpa. O eixo X que está na horizontal, que é esse aqui que eu coloquei, e o eixo Y que está na vertical, que é esse eixo aqui, tá? Do plano cartesiano. Lembrando que o eixo Y e o eixo X se encontram nesse ponto aqui, que é o ponto 0 em X, 0 em Y, é o ponto de origem. Cada ponto é localizado por um par ordenado. Então, o par ordenado, ele vem primeiro o valor em X e depois o valor em Y. Por exemplo, 4 em X e 2 em Y. Ou seja, eu vou movimentar 4 para a direita na horizontal e 2 para cima, ou seja, em 2 em Y, que é a vertical, tá bom? Então, só para relembrar aí essa questão do plano cartesiano. Mas, professor Wesley, onde, quando e como eu aplico aí no meu dia a dia esse plano cartesiano? Gente, é exatamente naquela mesma situação onde o nosso colega ali, Lucas, precisou ali navegar ali naquele seu mapa, certo? Então você pode usar no GPS, que é uma tecnologia que localiza os pontos, ou seja, através aí das coordenadas, que usa a latitude e a longitude, que é uma espécie de plano cartesiano, só que global, ou seja, do mundo inteiro. Então essas são as coordenadas, a latitude e a longitude. Nós também, pessoal, usamos no nosso dia a dia em mapas, nas ruas e quadras organizadas com eixos. Nós também podemos utilizar o plano cartesiano em plantas de construção, cômodos posicionados por coordenadas para representar ali os cômodos na planta, certo? E lembrando, gente, que o primeiro quadrante, ele é usado quando os valores são positivos, tanto para X quanto para Y, como, por exemplo, no GPS ou em mapas de cidades, ok? Então, olha só, vamos para o desafio prático, porque, como eu sempre digo, se eu escuto, eu esqueço. Se eu vejo, eu entendo, mas se eu faço, eu aprendo. Então, bora de desafio prático aqui na telinha. Então, olha só, vem comigo, porque agora é hora de leitura e muita interpretação aqui com o professor Wesley. Então, olha só, essa nossa atividade aqui é uma atividade sobre planta baixa, com plano cartesiano. Então, imagine que a gente tem aqui um plano cartesiano para representar a planta baixa, tá? A planta baixa aqui. Então, olha só, nesse desafio prático, o que vocês vão fazer aqui no nosso desafio prático? Então, olha só,
Em uma malha quadriculada, então vocês vão separar uma malha quadriculada, onde nessa malha quadriculada, você vai ter uma malha quadriculada de 10 quadradinhos de altura por 10 quadradinhos de largura, semelhante a essa aqui que eu vou mostrar para vocês aqui ao lado, ok? Certo? Então agora olha só, o que nós vamos fazer aqui nessa malha quadriculada? Vocês vão observar aqui essa, olha só, nós vamos fazer usando essa outra malha quadriculada que está aqui à frente, para a gente marcar. E depois eu explico para vocês o que é esse desafio extra que eu vou mostrar aqui logo adiante. Então, olha só, pessoal. Aqui, vocês podem observar que eu tenho, pessoal, aqui uma visualização da planta baixa. Ou seja, eu estou olhando aqui uma casa por cima. Então, a sala, ela vai estar localizada no ponto 2, 2. Então, o que nós vamos fazer? Então, vocês vão pegar essa representação aqui e vai colocar numa malha quadriculada de 10 quadradinhos de altura por 10 quadradinhos de altura. Então, aqui vai ter que ter dividido, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ou seja, 10 quadradinhos. E da mesma forma, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, tem 10 quadradinhos. O que você vai fazer? A sala, você vai representar a sala no ponto 2 e 2. Ou seja, 2 em X e 2 em Y, usando essa malha quadriculada aqui, certo? Ou a malha quadriculada que você for desenhar aí. Depois, você vai representar o quarto no ponto 2 e 6. A cozinha no ponto 6 e 2. E o banheiro no ponto 6 e 6. Você vai unir os pontos e forme um retângulo que representa a casa, ou seja, que é esse retângulo aqui, ó, que nós temos aqui, certo? Então a gente pode falar que isso aqui seria o perímetro, tá bom? E aí você vai criar os trajetos, certo? Então, você vai criar um trajeto da sala à cozinha, que é uma forma da pessoa que vai estar no ponto que está na sala para ele chegar até a cozinha, certo? Através da movimentação. Se for para a direita, é eixo X. Se for para cima, é eixo Y, tá bom? E do quarto até o banheiro. E o que você vai fazer? Você vai registrar os pares ordenados e os deslocamentos que foi feito nesse mapa para conseguir se deslocar de um plano para o outro, tá bom? Então pode representar aí agora e fazer a movimentação. Agora olha só, esse desafio aqui eu vou deixar para você fazer aí do outro lado, para você levar e compartilhar aí com seus colegas e com seus professores na escola. Então você vai localizar sua casa no bairro usando um mini mapa. Então, olha aí um mini mapa da sua casa, pelo que você conhece, através dos pontos aí da rua, porque você conhece aí o seu bairro, né? Provavelmente você já andou com o papai, com a mamãe, e aí você vai observando esse bairro aí, certo? Então você vai desenhar no plano cartesiano simples, representando. Você vai representar em qual ponto que está a sua casa, qual ponto tem uma padaria, qual ponto que tem aí uma escola, não precisa ser a sua, mas se for a sua, melhor ainda. E onde você tem a praça. Se você quiser, pode representar outros estabelecimentos que você encontrou aí ou pode encontrar aí nesse lugar. Você vai usar os pares ordenados para indicar cada local e faça um trajeto ligando os pontos. Então você vai identificar os pares ordenados do início ao fim nessa movimentação aí ou nesse trajeto que você faz para ir até esses locais, tá bom? Então olha só aqui mais uma vez a aplicação do nosso plano cartesiano aí para representar o bairro de vocês, tá bom? Pessoal, nossa aula de hoje foi demais, mas agora eu quero saber o que nós aprendemos aqui juntinhos e juntinhas. Então nós vimos que o plano cartesiano ele serve para localizar pontos no espaço usando pares ordenados. Nós vimos também que GPS, mapas e plantas de construção usam esse conceito do plano cartesiano de forma prática. Nós vimos também que o primeiro quadrante ele usa valores positivos, tanto para X quanto para Y. E também isso é aplicado em mapas e trajetos reais.
Nós vimos também, galerinha, que com o plano cartesiano, nós conseguimos ver, planejar e calcular deslocamentos no nosso mundo real. Então eu vou ficando por aqui, galera, mas eu aguardo todos e todas vocês aqui nas nossas próximas aulas, tá bom? Então um grande abraço apertado aí do professor Wesley e até lá!